A gente vai abrir o programa de hoje comentando a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, num evento online organizado pela OAB. Na live, Fachin alertou que as conquistas democráticas do Brasil estão atualmente sob ameaça. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Letícia Santini. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse nesta segunda-feira que a democracia brasileira está sob ataque e que o momento é de alerta. Durante o evento online organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Fachin afirmou que o regime democrático é uma conquista que exige vigília e proteção. As conquistas do Estado de Direito democrático e da legalidade constitucional estão ameaçadas. Ademais, também não nos imuniza por completo do vírus do autoritarismo, como hoje assola o Brasil, com ameaças ao sistema eleitoral brasileiro e à própria democracia. Para Edson Fachin, apesar de governos democráticos serem mais numerosos que os autoritários, ainda há severos retrocessos. Basta ver o que atualmente se apresenta, além da tragédia pandêmica que assola o país. Atentados contra a liberdade de imprensa, apologia à ditadura, à tortura, à repressão política, intimidações inadmissíveis a outros poderes, depreciação do valor do voto. O ministro do STF, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda defendeu o sistema eleitoral brasileiro. Sem citar nomes, o magistrado fez diversas críticas contra quem coloca a segurança das urnas eletrônicas em xeque. Edson Fachin ponderou, no entanto, que o sistema eleitoral não se encontra isento de falhas, disse ser imprescindível preservar as instituições e que as saídas para esses problemas devem ser pacíficas e sempre dentro da Constituição. Muito bem, vamos para Brasília discutir um pouco com o Zé essa fala do Edson Fachin. Ô Zé, essa espetacularização do judiciário no Brasil é algo que virou natural, né? É impressionante como os ministros dão entrevista, falam, expõem suas opiniões, enfim, numa função onde deveria ser um pouco menos midiática, não é não, Zé? Exatamente. Eu sou de um tempo em que ministro do Supremo era uma entidade, não dava entrevistas à toa, só falava tecnicamente, só falava nos autos. Agora, eu defendo mesmo esta oxigenação do poder e a modernização. Essa fala do ministro Edson Fachin, ela assusta porque se trata da fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal e não de um blogueiro qualquer ou um político em busca de votos. Tancredo dizia, Paulo, que a democracia é uma deusa sedenta de sangues. Era quando Tancredo queria pedir um cargo, demitir alguém, dizer, olha, você é a vítima da vez. Quando um ministro do Supremo vem fazer um desabafo assim, a gente fica assustado. Mas, na verdade, as críticas não são à instituição Supremo Tribunal Federal, mas às pessoas. E dizia um amigo, Augusto Nunes, de que um outro amigo dele namorava uma ministra do Supremo Tribunal Federal, e aí ele dizia que esse amigo não levava a ministra do Supremo Tribunal Federal, não levava o Supremo para um restaurante ou para um hotel, levava a namorada, não era o Supremo. Então, assim, há uma diferença entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, que estão mesmo sob ataque cerrado, mas não o Supremo Tribunal Federal. Eu não me sinto à vontade para criticar o Supremo. É um órgão centenário, desde 1819, se não me engano, o Supremo Tribunal Federal foi criado. Então, é uma instituição que agora vai fazer mais de 100 anos, tá? Estamos aí perto do aniversário do Supremo, então é respeitável. Agora, um desabafo assim, vindo de um ministro do Supremo, realmente assusta. E me assusta tanto que ele não tenha colocado nome e não tenha mandado à Procuradoria-Geral da República notícia crime ou pedido de investigação de pessoas que estão atacando a democracia. Isso é crime. Esse processo aí de descredibilizar as eleições também é perigoso e deve ser investigado. Por muito menos o próprio Supremo já criou um inquérito lá, uma coisa que não é exatamente um inquérito e que dizem que tem um conteúdo explosivo
para investigar pessoas que atacam a democracia. Então, eu diria que é de assustar que o ministro venha a público dizer isso e assustar também que ele não tenha tomado providências legais. Adriles, o Zé toca num ponto importante aqui. Onde estão as providências? Porque se ele diz que a democracia está sendo ameaçada, nós precisamos preservá-la. Cadê as providências? As providências que o ministro não toma e não tomará são de ordem seguinte. As providências teriam que ser tomadas contra o próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro tem toda a razão em dizer que a democracia está sob ataque, e está sob ataque dos 11 ministros do Supremo Federal, que têm sistematicamente rasgado a Constituição em nome de uma versão subjetiva que cria, por exemplo, inquéritos inconstitucionais, ilegais, em que atuam como investigadores, vítimas e procuradores e juízes. Ou seja, e nesse sentido, prendem pessoas, prendem a liberdade, cerceiam a voz de cidadãos, baseando-se numa esdrúxula versão desse entulho jurídico chamado Lei de Segurança Nacional, deixado pela ditadura militar de 64, né? O ministro cospe no alto, cospe ao céu e acerta a própria testa. Em nome de um narcisismo ferido, em nome de um ego inflado, os ministros têm sistematicamente prendido deputados, jornalistas, têm criado toda a sorte de limitação aos poderes do executivo, filmando, deixando ao público reuniões privadas do presidente, cerceando os poderes do presidente, xingando o governo de maneira sistemática e absolutamente arbitrária de genocida, de nazista. Ou seja, esse tipo de coisa é exatamente uma manifestação contra as limitações e a tripartição dos poderes constitucionais que vigem no país. Ou seja, o Supremo Tribunal Inquisitorial é hoje a maior ameaça à democracia e à liberdade de expressão que a gente tem no Brasil. Joel, só o Supremo Tribunal Federal é uma ameaça ou tem mais gente? De jeito nenhum, né? O Fachin, ele cometeu um pecado aí, que foi o da demora. Primeiro, outro dia a gente viu que ele respondeu a uma fala do general de 3 anos atrás, né? Agora ele se ligou que a democracia e as instituições brasileiras estão sob ataque, mas o grosso, os ataques mais fortes, na minha visão, já vieram em 2019. Ali a gente viu por todos os lados, inclusive nas redes sociais, campanhas fomentadas, financiadas, com o único objetivo de atacar, difamar, caluniar tanto os membros do Supremo e do Congresso quanto as instituições em si, querendo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. Isso era direto. Isso se estendeu até os inícios de 2020, com a participação ativa do presidente da República. O Bolsonaro chegou a dizer que as eleições de 18 foram fraudadas. Isso é um ataque, gente. Isso é um ataque. Se ele disse que tem provas de que uma eleição foi fraudada, isso é um ataque à legitimidade democrática do país. Ele está dizendo que quem foi eleito não foi legitimamente eleito. Inclusive ele, né? Isso aí não deveria ter passado batido. Eu queria ver Fachin ali atrás, eu queria ter visto você e os outros ministros do Supremo imediatamente, ou a Procuradoria, ou quem quer que fosse, imediatamente exigindo do presidente as provas da alegação evidentemente falsa, evidentemente mentirosa que ele fez ali. Agora tivemos novos ataques. Daniel Silveira, naquele vídeo que a gente viu ameaçando, querendo dar surra, querendo meter na cadeia, acusando de crimes os ministros do Supremo, ele já foi preso. Aquele ataque foi debelado e ele está até agora, né? Ninguém se preocupou muito, eu estou enganado, não sei, mas ninguém se preocupou muito em tirá-lo até agora ali. Ele continua totalmente acalacrado ali, sem estar mais falando em público, e a vida seguiu. As instituições estão sob ataque, mas agora elas começaram, correta ou incorretamente, a reagir. É isso que a gente está vivendo nesse momento. E, Adriles, uma coisa eu concordo, não é o único risco não vem só do governo federal. Ele é a fonte dos ataques mais pesados e mais ostensivos hoje em dia. Não fala isso não. Mas o Supremo, muitas vezes o Supremo já mandou censurar a matéria que mencionava o Dias Toffoli. Isso aí também é uma ameaça. A classe política brasileira é a que mais pede para o Google tirar conteúdos e consegue, com relação a matérias de jornal, coisas que aparecem nas redes. Então, a liberdade de expressão e os direitos estão sob ataque no Brasil. Os mais fortes e ostensivos vêm sim do governo federal, mas não é só dele.